Olá pessoal, nós estamos comemorando aqui mais um ano de Reforma Protestante e é sempre bom trazer à memória essa data porque foi um período histórico muito importante para toda a comunidade cristã. É um momento em que a gente traz aí à tona, né, os feitos de Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, no momento em que ele vinha aí trazendo o legado de muitos outros homens que também questionaram a atitude mais impositora da Igreja Católica, né, e de alguns dogmas que estavam ali totalmente contrários às Escrituras, né? Então, por meio dessa atitude de Martinho Lutero e tantos outros homens que vieram antes dele, nós temos aí a possibilidade hoje em dia de usufruir de um acesso mais livre às Escrituras, de um exame livre da Palavra de Deus, de uma série de outras coisas que são muito benéficas para a cristandade atual, né? Lógico que se a gente fosse falar aqui de Reforma Protestante, nós teríamos aí uma infinidade de assuntos, né, para poder trazer, haja vista inclusive também a grande diversidade que foi esse movimento de Reforma Protestante, né? Várias reformas religiosas aconteceram ao longo ali da Europa, pelo século XVI. Nós vamos encontrar as igrejas reformadas continentais, a igreja anglicana, o movimento anabatista e tantos outros grupos que surgiram também aí dessa herança do protestantismo. Mas se tem algo aqui que de repente nos serve para poder conversar num aspecto mais de unidade dentro dessa grande diversidade protestante, é justamente aqueles lemas, né, conhecidos como cinco solas, ou cinco somentes, né? Solas ali é uma linguagem do latim, significa somente, e nós temos cinco somentes derivadas aí da tradição protestante, né? Os três primeiros solas que eu vou mencionar, eles vieram mais diretamente ali daquilo que o próprio Lutero desenvolveu, né? E os outros dois vieram numa tradição um pouco mais tardia, mas que de algum modo também a gente consegue encontrar na própria tradição protestante ali desde Lutero em diante, né? O primeiro deles, e talvez aí o que acavalou todos os outros pontos, né? Aquilo que a gente chama de sola escritura, ou seja, somente as Escrituras. Por meio desse princípio da Reforma Protestante, houve aí então essa possibilidade de um acesso livre, de um exame livre às Escrituras, né? Que antes, de certa maneira, elas estavam mais restritas ao domínio aí apenas de alguns clérigos e de algumas outras pessoas de mais condição financeira também para conseguir realmente acessar e ler, né, esses conteúdos, já que a maioria das traduções estavam em latim e não era um idioma tão falado pelas pessoas naquela época, né? Então, por meio do sola escritura, a Escritura ela passa a ter aí essa acessibilidade e muitas pessoas podem ir conferir se aquilo que realmente vinha sendo ensinado estava de acordo com as Escrituras. Foi um lema importantíssimo, então, para dar continuidade em todas essas reformas que aconteceram. E somado a ele, a gente tem aí depois dois outros princípios, né, que estão diretamente interligados. Podemos até falar do sola gratia et fides, né, ou seja, somente pela graça mediante a fé, né, que aí nós trazemos à tona dois outros princípios da reforma, dois outros solas, né, que é o sola gratia e o sola fide. A sola gratia diz respeito especificamente à ideia de que nós somos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus. Não vem de obras humanas, não vem de nenhum mérito humano. Aliás, porque se dependesse de algum mérito humano, o único mérito que nós teríamos seria o mérito do pecado, né? Então, há um reconhecimento de que a salvação só pode vir, só pode ocorrer realmente pela graça do nosso Deus em Cristo Jesus por meio do Espírito Santo, né? E sola fide diz respeito aí a esse modus operandi, de como há uma, digamos, participação humana nesse processo, na responsabilidade da salvação, que é a sua resposta à graça de Deus. Deus convida todos livremente por sua graça, mas há uma resposta da humanidade a essa graça que é feita pela fé. Ela não é feita por obras também, essa salvação não é atingida por nenhum tipo de esforço que a gente possa fazer, subindo escadarias ou pagando alguma promessa, ou adquirindo, de repente, algum documento, né, que os papas antigamente conferiam ali às pessoas que pagavam certa quantia. A salvação ela é única e exclusivamente também alcançada por essa resposta que a pessoa dá à graça de Deus, que é pela fé. E os dois últimos lemas da reforma, que de algum modo também vieram aí posteriormente, não vem diretamente de Lutero, mas vem posteriormente, e somam em todo
esse arcabouço dessa herança tão preciosa da Reforma Protestante são ali Solus Christus e Soli Deo Gloria. Solus Christus envolve a ideia da gente enfatizar a soberania de Jesus e a sua total suficiência, né? Ou seja, a nossa salvação ela não vem de nenhum outro indivíduo, por mais santo ou por mais piedoso que essa pessoa tenha sido, né, ao longo da sua caminhada, da sua jornada de fé. Nós podemos citar aí pessoas que tiveram um grande impacto, né, na história do cristianismo, né, como, por exemplo, vários irmãos do movimento Moravi, do movimento pietista, os irmãos John e Charles Wesley, vários pregadores do movimento pentecostal, mas a nossa salvação não vem de nenhum desses homens. A nossa salvação não vem de Paulo, o grande apóstolo dos gentios, não vem de Pedro, não vem de Maria e de nenhuma outra pessoa, mas somente de Jesus Cristo. E é isso que a gente reverbera exatamente nesse sola também, né? E por último, Soli Deo Gloria é exatamente também aí a afirmação de que a glória ela é devida tão somente ao nosso Deus Criador e a mais ninguém. Nós não podemos adorar a anjos, não podemos adorar pessoas, por mais ilustres, por mais importantes que elas sejam aqui no mundo dos viventes, por mais que ela tenha um cargo muito alto aqui no nosso mundo, mas a nossa adoração ela deve ser exclusivamente entregue ao nosso Deus. Então a gente termina aqui esse breve vídeo, essa rápida conversa, declarando também Soli Deo Gloria, a Deus somente a glória. Deus abençoe vocês.